A chuva regava continuamente, como se fosse um fio de lã. Atingiu a lona que Leilin havia colocado sobre os ombros, o que dava uma sensação de resfriamento. Dirigindo-se ao lobo lupino sentado, que tinha uma noite de descanso, Leilin parecia tranquilo enquanto espiava através da névoa cinzenta, tentando olhar para a paisagem à frente ou era como se as cortinas estivessem separadas. Leilin sentiu como se tivesse saído de um nevoeiro denso enquanto a luz do sol extremamente ofuscante brilhava neles. Rustling e garras de lobo afundaram lentamente nos incontáveis grãos de areia que estavam pisando. As nuvens escuras e cheias de chuva haviam se dispersado aos poucos e agora o sol ardente tomara conta do céu. Trouxe raios ardentes de brilho, que se espalhavam constantemente pelo vasto deserto. Pelo que puderam ver, havia um campo de ouro e também modulavam os níveis de dunas de areia. Golden Desert, chegamos. Leilin sentiu a temperatura ao redor aumentar constantemente. Deve ter subido pelo menos 20 graus desde a chuva anterior. A umidade sufocante inundou a lona, e mesmo com a constituição de Leilin, ele se sentiu um pouco desconfortável. Ele retirou a lona apressadamente e tirou algumas roupas. E mesmo assim ele só se sentiu um pouco melhor. Essa mudança súbita de temperatura no Grande Canyon Margaret não foi incomum. Se as pessoas comuns chegassem aqui, teria sido um tormento para elas. No entanto, para Leilin e seu grupo, era apenas um pouquinho problemático. O principal lobo lupino sentado uivou, e o resto dos lobos que estavam sendo montados pelos outros também uivou. Não ficou claro se esses uivos foram provocados por excitação ou se foram um aviso. Com o uivar dos lobos, Leilin notou que os pelos do corpo do lobo lupino sentado começaram a mudar. Os lobos lupinos sentados tinham pelo preto, e apenas a cabeça tinha um toque de pele vermelha brilhante. Mas agora, sob a luz do sol quente, a cor do cabelo do lobo gradualmente se desvaneceu. Finalmente, transformou-se completamente em uma cor branca pálida, então uma faixa de luz azul iluminou o corpo do lobo. Todo o pedaço de pele ficou azul gelo. Uma respiração gelada emitida pelas costas do lobo. A sensação fria e gelada era muito confortável, especialmente neste deserto. Na verdade, até conhece os usos e a diferença entre as propriedades de absorção térmica das cores claras e escuras. Leilin não pôde deixar de suspirar espantado com a adaptabilidade do lobo lupino sentado. Sob os raios escaldantes do sol, o pelo azul ou gelo não era afetado pelo calor tanto quanto pelo pelo escuro. Quanto ao fato de que o lupino sentado sabia disso, Leilin se sentiu um pouco chocada. Além disso, eles até aplicaram o pequeno uso de partículas de energia do elemento Ice. O lobo lupino sentado foi, sem dúvida, a melhor criatura para atravessar os terrenos do Great Canyon Margaret. Os 6 enormes lobos com pelo azul gelado emitiram uma sensação de frio. Eles muito em breve seguiram sua jornada junto com os magos cavalgando sobre eles, e entraram no deserto dourado, que era 10 vezes mais perigoso do que o deserto de calcário. Sob os raios escaldantes, Leilin engoliu mais um pouco de água. Com sua visão e a detecção de shape, ele já havia descoberto muitas criaturas perigosas no deserto nas proximidades. Para ser franco, o nível de perigo na Terra Limestone foi o mais baixo em todos os terrenos dentro do Great Canyon Margaret. Uma dúzia de dias antes, a jornada para Leilin e os outros estava extremamente relaxada. Não houve diferença de uma excursão e as criaturas perigosas que encontraram eram raras. No entanto, as coisas eram obviamente diferentes aqui. Com a menor observação, Leilin já descobriu muitas formas de vida perigosas escondidas nas dunas de areia. Cobra venenosa de 6 olhos, escorpião dourado, lagarto olho composto tóxico eram algumas criaturas que Leilin viu antes em ilustrações enquanto continuavam a aparecer diante de seus olhos. Havia até algumas criaturas de formas grotescas. A densidade de energia no ar até aqui foi replicada. É ainda maior do que no mundo exterior,
Não é de admirar que haja tantas coisas problemáticas sentindo as partículas de energia que enchiam o ar. Lei ofegou ligeiramente. Todos, mantenha seus espíritos levantados. Os perigos no deserto dourado não podem ser comparados com o deserto de calcário. Ao mago feminino, chamado Lancei, gritou. Mesmo sem o seu lembrete, os outros magos Pres já havia recolhido seu ritmo distraído de antes. Pode-se afrouxar a guarda ocasionalmente no deserto de calcário, mas se eles decidissem fazer o mesmo no deserto dourado, eles eram tolos e buscavam a morte. Aqueles magos que foram capazes de avançar para um nível de mago raramente eram pessoas assim. Ou só então, o corcel de Lancei soltou um uivo. Suas garras enormes foram levantadas e suas garras afiadas na ponta cortaram com um brilho frio de luz pate. De repente, um escorpião preto com a imagem de um olho apareceu na frente de onde o lobo estava. Ele foi batido nas garras afiadas de lobo enquanto continuamente contorcia seu corpo e sibilava caixa. O lupino sentado caiu de suas mandíbulas e abriu sua boca sangrenta enquanto colocava o escorpião em suas mandíbulas. A mandíbula afiada continuava a mastigar, trazendo os sons estalando dos ossos do escorpião sendo esmagados. Essa forma de vida pode ser resolvida pelo lobo lupino sentado. No entanto, criaturas perigosas como os carivultures devem ser tratadas por nós pessoalmente. Lancei desprezou, cutucou seu cavalo para frente e disse para os magos atrás dela. Isto é, onde o lobo lupino sentado atacou mais cedo. Enviou uma enorme quantidade de areia voando no ar e Leilin viu vários grãos de ouro dentro dele. Ele estendeu a mão para a frente e segurou um punhado de areia dourada nas mãos. No meio dos grãos de areia normais, vários grãos dourados foram misturados com ele. Seu peso também era mais pesado que os outros por uma larga margem. A areia dourada. Leilin olhou para o ouro que parecia ser atraente e ficou meio sem fala. Deserto dourado, este aqui é o verdadeiro deserto dourado. Se fosse o mundo secular, isso definitivamente causaria o caos. Uma pena, no entanto. Com um olhar de desprezo, Leilin atirou a areia de ouro de volta ao chão. Para os mágicos, apenas os cristais mágicos, os ingredientes que poderiam estimular a força espiritual e as várias informações avançadas eram considerados a verdadeira moeda. Quanto ao ouro pertencente ao mundo secular, além de seu uso como ingrediente, não era diferente dos metais comuns. Além disso, o deserto dourado estava situado dentro do Great Khan Margaret, uma área proibida para humanos normais. Para atravessá-lo também exigia o emprego dos altamente dispendiosos lupinos assentados. Pensar no custo da escavação já assustaria os reis de muitos ducados. Leilin só sentiu pena da areia dourada, mas logo recuperou a compostura. A detecção de chip tinha sido ativada por ele o tempo todo enquanto seus olhos examinavam os arredores. No deserto dourado, é preciso estar sempre alerta. Os 6 gigantescos lobos azuis gelados pareciam ser 6 pequenos barcos no deserto dourado enquanto continuavam a avançar. Depois que o céu escureceu gradualmente, a temperatura no deserto também diminuiu. Nesse momento, o lobo assentado de tremoço emitia calor, suas peles também voltavam ao preto, como se guardassem o calor do dia. Hoje, vou ficar de guarda durante a noite. Depois que Leilin construiu sua tenda, um mago oficial presente entre todos eles, disse isso. Houve um total de 6 no grupo. Leilin, Lancei, o velho líder, e o enorme homem e 2 outros que permaneceram em silêncio a maior parte do tempo. Aquele que falou foi um desses 2. Esses 2 magos usavam vestes cinzas o tempo todo e raramente falavam. Sua personalidade também era extremamente antissocial. Até agora, Leilin conseguiu trocar 2 frases com apenas uma das 2. Contaremos com você. Lancei não parecia muito bem. Seu rosto parecia cansado quando ela entrou em sua barraca. Durante o dia, ela usou sua força espiritual para examinar os arredores em busca de qualquer atividade. Agora,
Ela precisava urgentemente descansar e meditar para recuperar sua força espiritual. Como Lei teve o iChip para ajudar com suas tarefas, seu estado mental ainda estava indo bem. No entanto, ele ainda tinha uma falsa impressão de estar cansado. Você não vai descansar um pouco? Lei apareceu na frente de um desses magos oficiais e casualmente falou com ele. Eu não preciso descansar. Eu tenho estes. Saia, meus bebês. O magus no serviço noturno deu uma gargalhada profunda enquanto seu par de braços fazia um gesto estranho. Bang bang bang. Uma camada de partículas do elemento terra continuou a emanar de seu corpo. A areia ao redor subia por uma camada. Depois disso, foi rapidamente quebrado, revelando uma dúzia de amarelo-ardósias. Essas ardósias amareladas e lamacentas tinham um rosto humano nela. Alguns eram jovens, alguns eram velhos. Eles até mesmo um par de braços e pernas finos. Apenas como um homem de gengibre. Pai. Aguardamos seus comandos. Uma dúzia de pessoas de ardósia de pedra se ajoelhou em um joelho em frente ao magus no serviço noturno. Muito bem, vocês todos devem guardar a noite por mim. Você está encarregado de... O guarda noturno magus assentiu com a cabeça e começou a dar ordens sem restrições. Sentinelas Lattes. Lei ficou perplexo. Essas criaturas eram muito semelhantes aos Sentinelas Lattes no banco de dados do iChip. No entanto, parecia uma criatura de nível superior. É um ranking Sentinelas Latte, mas eles sofreram modificações de mim. O serviço noturno magus declarou com orgulho. Depois de se tornar um magus oficial, os mágicos frequentemente tentarão modificar e melhorar alguns feitiços de rank 1 e até mesmo os feitiços de rank 0 dos acólitos. Uma vez que eles foram bem-sucedidos, poderia absolutamente se transformar em um trunfo único. Ou poderia ser vendido em troca de uma grande quantidade de recursos. Uma pena que essas coisas em encontrar poções de reposição fossem as mesmas. A menos que alguém tivesse muita sorte de passar por ele, ou apenas depois de passar por uma grande quantidade de experimentos, seria possível ver os resultados. É realmente um feitiço notável. Vários traços de admiração, o que era certo, apareceram no rosto de Lei, virando o olhar do feiticeiro gentil para ele. Vamos. Os Sentinelas Lattes originalmente têm que usar de agir como um aviso. Depois da minha modificação, suas habilidades de detecção podem se estender por dezenas de quilômetros. O magus do serviço noturno disse. Lei olhou para as ardósias sentinela, que, tendo recebido ordens, correram apressadamente para a área externa do cerco do acampamento, usando a areia para esconder seus próprios corpos. Junto com a areia que escorria continuamente, as ondas de energia da ardósia ficaram menores, finalmente se transformando em um feitiço não rastreável. Lei não pôde deixar de aprovar em silêncio. Qualquer magus teria seu próprio trunfo. Uma vez que eles foram desconsiderados, definitivamente seria uma experiência dolorosa. No meio da noite, Lei, que estava em um sono leve, ouviu um grito estridente. Depressa, levante-se. Nós temos problemas. O magus anterior, que estava de guarda, entrou nas tendas individuais e seu rosto demonstrou total exasperação. O que aconteceu? A expressão de Lancei era pior. Havia vários pontos em seu corpo onde as vestes ainda não estavam arrumadas, revelando sua carne sedutora. Uma pena que ninguém no local se incomodou em dar outra olhada.